Muito antes de a ciência estudar o cérebro, os gregos antigos já entendiam a memória como algo sagrado. Para eles, Mnemosine, titã da memória, era a mãe das musas, aquelas que inspiram as artes e a ciência. Nada poderia ser criado se não fosse pela deusa Mnemosine. A memória, portanto, era a base da cultura, da identidade e do conhecimento. Para os gregos, a memória era mais do que um processo mental. Era um elo com o divino. Meu nome é Alexei Magnavita. E o meu é Regina Carneiro. E eu sou Pedro Nardoto. De Mnemosine, herdamos o termo mnemônico, que se refere a frases, imagens ou associações de ideias que criamos como recurso para facilitar a memorização das informações. Por isso, Mnemosine batiza esse episódio de nosso podcast, que é o resultado de um trabalho de cultura e extensão de alunos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Apesar de a memória ter sido divinizada por muitas culturas, sempre houve quem argumentasse que não tê-la seria razão de mais felicidade. Por exemplo, no século XVIII, o Alexander Pope escreveu um poema intitulado De Heloísa para Abelardo, inspirado em uma trágica história de amor medieval. Lê pra gente o trecho do poema, Alexei. Claro, ele diz: como é feliz quem vive em paz e inocente. Esquece do mundo e o mundo esquece dele. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cada prece é ouvida e cada desejo é deixado para lá. Inspirado nesse poema, Charles Kaufman criou a história do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que em 2005 ganhou o Oscar de melhor roteiro. O filme conta a história de um casal, Joel e Clementine. Após uma briga, Clementine decide se submeter a um procedimento médico que apaga completamente todas as lembranças que ela tem com seu namorado. É como se Joel nunca tivesse existido. Arrasado ao descobrir que foi esquecido, Joel decide se submeter ao mesmo experimento para que ele também pudesse esquecer Clementine. E dá certo. O problema é que, mesmo com as memórias seletivamente apagadas, ambos passam a manifestar uma tristeza constante e indefinida. E daí, para saber o resto, a gente recomenda que você veja o filme. Vale dizer que o procedimento médico exibido no filme não existe ainda. Brilho Eterno é uma ficção científica que nos faz pensar não apenas sobre a importância das recordações, como levanta questões bioéticas e psicológicas importantes. Mas, apesar de ser ficção, o filme mostra uma realidade. Existem casos em que, por trauma severo, uma pessoa pode perder a memória e deixar de reconhecer entes queridos. A gente tem aqui um caso real para contar para vocês, que parece saído de um filme. Marco, cujo nome foi alterado a pedido do próprio, sofreu uma tentativa de assassinato quando estava em Amsterdã. Foi atirado do quarto andar de um prédio. Sobreviveu, mas passou mais de um mês em coma. E quando acordou, bem, vamos deixar que ele mesmo conte o que aconteceu. Eu fui jogar no quarto andar de Amsterdã. Do quarto andar de onde? De Amsterdã. Aí eu tinha um traumatismo craniano que dormi em coma. Usei cadeira em roda, mas tomei visão, graças a Deus. O problema de fala de Marco é decorrente do acidente. Mas muito bem, o lance é que antes de quase ter sido assassinado em Amsterdã, Marco namorava uma francesa. O nome verdadeiro dela é Chloe. Ouça uma descrição do próprio Marco sobre o que ele fez ao voltar do coma. Que na época eu namorava francesa. Eu saí diretamente do hospital e peguei o metrô e fui estar na França. Aí o meu amigo foi no hospital, deu um dinheiro que ele devia e eu paguei a passagem dela para a gente vir para o Brasil. E foi isso que aconteceu? Ele acordou e foi até a França encontrar a namorada? Pior que não, Pedro. Isso que ele descreve é uma memória falsa. Na verdade, a namorada existia, é francesa e estava ao lado dele quando ele despertou do coma. Só que ele se refere à namorada como sendo Patrícia. Na verdade, a Patrícia foi meu primeiro namorado. Entendi. Mas quando você voltou do coma, você lembrava de Patrícia? Claro. Patrícia existe, mas não é francesa. Ela é uma moça brasileira que hoje vive na Itália e que foi a primeira namorada do Marco. O problema é que, na época em que Marco quase foi morto, ele namorava há anos com outra moça, essa francesa chamada Chloe. Chloe fala português muito bem e deu pra gente o depoimento que vocês vão ouvir agora. Ele não lembrava de mim, ele lembrava da Paty. E como se ele tinha esquecido todos os 8 anos passados.
porque fazia 8 anos, acho que é isso. Então ele me conhecia, mas não na memória, tipo, na conexão que a gente tinha. E eu senti porque ele precisava de mim e ele gostava do meu carinho e a gente tinha uma conexão como antes, mas ele não lembrava de mim. Ele me chamava de Paty e a história era dele e da Paty. Isso foi muito difícil, né? Chloe, a perceber que Marco só lembrava de Patrícia, entrou em contato com ela e pediu que ela fosse ao hospital tentar ajudar. Vocês ouvem agora o depoimento de Patrícia. Ela começa falando sobre o pedido de Chloe. Ele não lembra de mim, ele tá chamando você. Foi assim, entendeu? Você tem que vir, por favor, ele tá desesperado. E ele tá chamando você, ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Ele tá no hospital, ele não tá entendendo nada. Eu fui. Quando eu fui, eu encontrei a Chloe e tal. E ele estava muito nervoso, não falava muito bem, estava muito ansioso e tal. E eu cheguei lá, ele me abraçou: Patrícia, quanto tempo, morria de saudade, onde você estava, não sei o quê. Como se fosse namorada, me beijava na boca, tanto que até os enfermeiros falavam: para, que ele tem namorada. Eu assim, não sabia nem o que fazer, sabe? Além da namorada, será que ele esqueceu outras coisas? Vamos ouvir o que a Chloe conta. E o irmão falou do pai, que tinha falecido uns anos atrás. Ele não lembrava. Então ele teve que ter essa informação de novo, segunda vez da morte do pai. Primeiro quando o pai faleceu, né? E agora porque ele não lembrava. Foi muito difícil para ele, como se ele pensava que o pai, porque ele estava 8 anos atrás na cabeça dele, então o pai estava vivo ainda. Chloe também conta sobre as estratégias que usou para que Marco se lembrasse da relação que eles tinham. O que eu fiz quando eu estava lá é imprimir as fotos da gente, imprimir as fotos das férias e coloquei no quarto do hospital, que ele estava no quarto, né? Todas as fotos da gente, foto de surf, porque ele era surfista, foto das lembranças da gente. Mas não, ele gostava de ver as fotos. Oh, meu amor, tá ali, mas acho que uma parte, né? Os 8 anos estava. Ele não lembrava. E o médico falaram, né, que ele não iria recuperar essa memória. Eu falava uma coisa e ele tinha esquecido 2 minutos depois. Marco hoje está aposentado por invalidez. É curioso notar que, apesar de ter esquecido da namorada, de ter esquecido da morte do pai e precisado passar pelo luto novamente, Marco manteve intacto o amor pelo surf. Apesar de não poder mais surfar como antes, por conta de suas sequelas físicas, essa marca da identidade dele se manteve gravada em sua memória como uma tatuagem. Para entender melhor o que aconteceu com Marco, a gente conversou com o neurologista Paulo Bertolucci. Ele é professor da Escola Paulista de Medicina. Como é possível que Marco tenha esquecido tantas coisas importantes, mas tenha mantido as habilidades como surfista? A memória não é uma entidade única. Você tem um sistema com subsistemas. Então eu vou te falar assim, olha, você tem a memória de trabalho. A memória de trabalho é o que está te fazendo manter nessa memória de trabalho o que eu estou te falando. Mas ela pode ir para uma outra memória que é de longo prazo, né? Nem toda informação que você tem na memória de trabalho vai para a memória de longo prazo. Isso depende, inclusive, do interesse que você tem em manter. Ele perdeu os 2 hipocampos. O resultado disso é ele tem a memória semântica preservada. Ele tem a memória episódica até um certo ponto. Agora, o seu surfista surfa. Vamos lá. Como é que é mais fácil você ensinar uma pessoa a surfar? Você pode descrever a prancha, descrever como fazer e assim por diante. É uma maneira. Mas a outra maneira é, vocês dois estão na praia e você fala, olha, isso aqui é a prancha de surf, veja o que eu vou fazer e sai surfando. Esta é uma memória que é mais fácil demonstrar do que explicitar.
isso? É memória implícita. A memória implícita é uma memória de habilidades. Você falou essa palavra com toda a propriedade. A memória de habilidades tem outros sistemas. Se você quiser filosofar sobre por que a natureza fez isso, eu vou te garanto, do ponto de vista evolutivo faz todo sentido. Considerando que o nosso ambiente era cheio de predadores por um lado e por outro, você tinha que procurar comida, saber qual comida é comestível. Faz sentido vocês. Por outro lado, sendo mamíferos sociais, nós precisamos saber mais, isso é individual, sobre os nossos companheiros de grupo. É melhor você perder ou um ou outra, porque são subsistemas, do que perder tudo de uma vez só, que vai te deixar numa situação bastante difícil. No caso do caçador, ele vai usar habilidades. Lançar a lança e assim por diante, isso é memória implícita. Não por acaso ela é bastante resistente a dano. Você vê isso em pessoas com doença de Alzheimer durante uma boa parte da doença. Elas já perderam a memória episódica, elas começam a perder a memória semântica, mas as habilidades já aprendidas, ela consegue manter por mais tempo. Ela vai perder, mas mantém por mais tempo. O caso de Marco está intimamente relacionado aos temas centrais de um artigo lá de 2023, cuja tradução é: a amnésia retrógrada abole o efeito da autorreferência e memória anterógrada. Vejam só, Marco perdeu memória dos últimos 8 a 10 anos, esqueceu com quem ele namorava e esqueceu da morte do próprio pai. Isso se assemelha ao caso descrito no artigo sobre um paciente que sofre de amnésia retrógrada focal. Suas memórias autobiográficas foram prejudicadas, mas ele manteve as funções cognitivas gerais, que foi o que aconteceu com o Marco. Cognição preservada a ponto de saber como surfar, mas não reconhecer a própria realidade afetiva. Quer dizer, ao que tudo indica, o modelo mental de quem ele foi congelado no tempo. Ele se vê como um homem que ele era 10 anos atrás. O artigo que Regina citou mostra que, quando o autoconceito está danificado pela amnésia retrógrada, a pessoa deixa de apresentar o efeito da autorreferência, ou seja, não aprende nem retém informações relacionadas a si mesma. Esse é um dos pontos chaves do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, e também de uma série de muito sucesso atualmente, Ruptura. Ao perder a memória de pessoas e acontecimentos, você não está só esquecendo de fatos, você perde uma parte significativa de quem você é, e isso compromete muito sua adaptação ao presente e sua projeção para o futuro. Por isso que no filme Brilho Eterno, tanto Joe quanto Clementine sentem aquela tristeza indefinida, uma falta de sentido que não conseguem explicar. A memória do passado, mesmo as ruins, não são apenas um arquivo de lembranças. Elas são um pano de fundo essencial para compreender o presente e construir o futuro da própria identidade. Nós não somos o que somos sozinhos. Nós nos construímos, no final das contas, a partir de nossas relações. Bom, gostaríamos de agradecer ao Dr. Paulo Bertolucci por sua aula, assim como a Marco, Chloe e Patrícia por terem concordado em compartilhar uma parte tão sensível de suas vidas com a gente. A música de fundo é The Light From Within, de Harold Barnes, e esse podcast conta com pesquisa, roteiro, edição e arte dos nossos colegas Gabriela Oliveira, Caroline Reinaldo, Maria Eduarda Diniz e Murilo Meirelles. Muito obrigado por sua atenção.